Agora nós vamos a uma parte da aula que é absurdamente importante. Sabe por quê? Porque quando fala em função quadrática, uma função de segundo grau, uma função quadrática, todo mundo pensa o quê? Y igual a x quadrado mais bx mais c. Realmente, essa é a definição. Mas essa não é a única maneira de escrevê-la. Tem outras? Tem outras. Eu tenho essa notícia para te dar. Muito legal, que muita gente não sabe e que você vai saber. Olha que legal. Existe a forma chamada parcelada, que é exatamente essa. Porque parcelada, sinal de mais, isso aqui é uma parcela, uma parcela, uma parcela. Essa é a forma parcelada, que é a tradicional, que é a própria definição de função quadrática. Mas existe a forma fatorada. Você lembra qual era a forma fatorada? Ele fala, não lembro. Vou te mostrar então. A forma fatorada é essa daqui, ó. A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 e espero que você esteja olhando para cá dizendo assim, bom, x1 e x2 eu conheço, são as raízes, são os locais onde a parábola intercepta o eixo x, é onde ela toca o eixo x, legal? Ele falou se x1 e x2 são iguais, não tem problema, são duas raízes também, tá? Que é quando a parábola tangencia o eixo x, como eu te falei agora há pouco. Guardando x1 e x2 são as raízes ou os meus zeros da função. Tem esta maneira e essa, já são duas, mas tem uma terceira chamada forma canônica, que essa geralmente ninguém conhece, que na matemática a gente chama da forma mais simples de escrever a função. Esta é esta forma aqui, ó. A, nota que todas têm o mesmo A na frente, né? Certo? É o mesmo A dali, vai aqui, vai aqui. Legal? Aqui é x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Onde, claro, x vértice e y do vértice são as coordenadas do vértice. Resumindo, são três maneiras de escrever uma função quadrática. É óbvio e evidente que esta maneira, ela faz uso das raízes. Se eu sou conhecedor das raízes, esta maneira é muito útil para mim. Ou se eu tenho ela escrita nesse formato, eu tenho as raízes. Se eu tenho o vértice, eu vou usar dessa forma. E se eu tenho esta forma, eu tenho o vértice. Tranquilo? Agora, como é que eu faço uso de tudo isso? Ele falou, eu preciso saber tudo isso? Eu acho legal, você vai curtir o que eu vou te falar. Digamos que um vestibular te desse esse gráfico aqui que você está vendo. E desse alguns pontos. Por exemplo, desse esse ponto que é 5 e 0 e o ponto vértice que é 2 e 9. Te deram exatamente 2 pontos, vou repetir. Te deram 2 pares ordenados, te deram 2 pontos da parábola. Somente 2 pontos te deram. E digamos que alguém peça para achar a lei de formação. Se eu quero a lei de formação dessa parábola, como é que eu vou fazer a lei de formação dela? Edivaldo, não sei. Vamos começar pela maneira mais óbvia, aquela que todo mundo faria? O aluno vai ver uma parábola e vai dizer, bom, já sei, vou escrever y igual a ax quadrado mais bx mais c. Esta é a forma mais tradicional, aquela que praticamente todo mundo pensaria. Você também pode pensar nessa, tá? Para achar essa lei de formação, você tem que descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Você lembra que eu fiz isso contigo lá em função afim? Para achar esses coeficientes A, B e C, lá em função afim eu achava o A e o B. E para achar o A e o B, eu tinha que ter 2 pontos para montar 2 equações. Adivinha? Se aqui eu tenho que achar A, B e C, eu tenho que ter o quê? 3 pontos. Eu tenho algum ponto conhecido ali no gráfico? Vamos lá, tem? Deixa eu ver. Eu tenho o vértice. Então vamos pegar o vértice, 2 e 9. 2 e 9 eu consigo substituir aqui. Se este ponto é um ponto desta parábola, ele tem que obedecer essa lei de formação. Isso significa o quê? Que se eu botar 2 no lugar do x, o y tem que dar 9. Então lá, o y vai ser 9 quando o x for 2. Eu só fiz o que o ponto manda fazer, que é substituir. Vou gerar uma equação envolvendo A, B e C. Mas uma equação envolvendo A, B e C não me dá o A, o B e o C. Eu preciso de mais equações. Vamos buscar mais equações. Tem mais ponto conhecido? Tem. Uma raiz, que é 5. Por favor, isso é um par ordenado. A raiz é 5, mas se ele é um ponto do eixo x, o ponto é quem? 5 e 0. 5 é o valor de x que zerou o y, 5 é a raiz da função, é o zero da função, e esse ponto é 5 e 0. Hora de substituir 5 e 0. 5 no lugar do x e no lugar do y eu vou trocar por 0. Pode observar, o y troquei por 0 e o x troquei por 5. E aqui você vai olhar e dizer, Erivaldo, não tem mais nenhum ponto. Pois é. E com essas duas equações eu não consigo achar o A, o B e o C. Isso aqui a gente vai aprender depois, é um sistema linear, a gente vai resolver isso como sistema linear, porque o A, o B e o C estão elevado a 1, são equações lineares. Isso aqui no espaço representam 2 planos, e 2 planos no espaço, quando eu tenho 2 planos, ou eles são paralelos distintos, e o sistema é impossível, ou são paralelos coincidentes, o sistema é possível e indeterminado, ou eles se cruzam assim e se cruzam numa reta que também ele é indeterminado, porque tem infinitos pontos em comum, ou seja, não tem como ele ser determinado, eu não tenho como achar um valor para A, B e C aqui. A gente vai estudar isso aí, depois você deu uma viajada aí, eu gosto, tá? Matemática é isso, você tem que viajar, tem que se liberar, legal? Mas não vamos tocar mais nesse assunto do sistema? Vou voltar. O que fica para você? Se eu tenho que achar A, B e C, se eu tenho que achar 3 caras, eu preciso de 3 equações. E se eu preciso de 3 equações, eles têm que me dar no gráfico 3 pontos.
Se eles derem somente 2, você fala que ó, não tem como fazer. Pode falar pro cara, não tem como fazer. Mas, todavia, entretanto, no entanto, se eles te derem somente 2 pontos, mas se um deles for o vértice, eles estão te dando 3. Erivaldo, oi? Isso que você ouviu. Se derem somente 2 pontos, mas se um deles é o vértice, eles estão te dando 3. Por quê? Porque bem em cima do vértice passa um eixo de simetria. Lembra que eu te falei? Bem em cima do vértice eu tenho um eixo que vai dividir a parábola no meio. Concorda comigo? Eu tenho um eixo de simetria. E esse eixo de simetria diz o quê? Que se eu pegar esses pontos do lado de cá e rebater em relação à linha verde, eles caem certinho em cima daquele. Exatamente igual. Se eu pego a minha parábola, tá aqui o eixo de simetria. Se eu pego um lado e rebato, ela cai certinho em cima do outro. Erivaldo, e o que isso me adianta para achar o terceiro ponto? Opa, olha que legal. Tá vendo esse ponto aqui? Vai cair aqui em cima dele. Ó, esse ponto. Pega esse ponto e rebate em relação à linha verde. Vamos rebater? Se eu rebater em relação à linha verde, ele vai fazer esse movimento e vai cair lá naquele ponto lá. Erivaldo, verdade. Isso eu concordo com você. Por quê? Porque essa distância tem que ser igual àquela. Opa, peraí. Se essa distância tem que ser igual àquela, você não vai errar. De 2 para 5 eu caminhei 3 unidades. Pega o 2 e volta 3 unidades. Erivaldo, caramba, se eu voltar 3 unidades eu chego no menos 1. Ah lá, então é menos 1. Ah, então esse ponto é menos 1 e 0. Ah, então eu tenho um terceiro ponto? Eu tenho um terceiro ponto que seria menos 1 e 0. Legal? Guarde isso, isso tudo tem a ver com eixo de simetria. Se derem somente 2 pontos, se dessem, por exemplo, esse ponto e esse ponto em azul, e não desse o vermelho, você não tinha como montar a lei de formação. Não tinha porque você não teria 3 pontos. Ele falou, mas eu teria pelo menos o 2, mas não teria o 9. E aí você não sabe a altura da parábola, e aí eu não consigo montar a lei de formação. Guarde, 2 pontos não dá, não tem como, você não consegue montar a lei de formação de uma função quadrática. Mas se derem 2 pontos e um deles for o vértice, por rebatimento, você acha o terceiro ponto. Legal? Agora nós temos uma tarefa, pegar o ponto que nós descobrimos agora, com uma lógica bem legal, pela simetria da parábola, e colocar menos 1 no lugar do x e 0 no lugar do y. Fizemos. Erivaldo, eu estou vendo que nós vamos resolver um sistemão. É um sistemão. Eu vou pegar essas equações e vou resolver um sistema contigo. Melhorando essa conta, e nem pense em reclamar, tá? Porque em algumas questões esse é o único caminho. Bom, vamos lá. 4a 2b mais c. Deixa eu ver. 4a 2b mais c igual a 9. Aqui. 25a 5b mais c. Ó, confere, igual a 0. Aqui vai dar 1a, né? Porque menos 1 ao quadrado dá positivo. 1a menos b mais c. 1a menos b mais c, acertei, igual a 0. Eu vou pegar isso aqui e levar para a próxima tela para resolver. Edivaldo, pô, mas é um sistema 3x3, aí eu tenho que saber resolver sistema linear. Pô, Edivaldo, eu lembro, tem umas regras chamadas regra de Cramer, que a gente vai discutir isso mais à frente. Tem um negócio chamado escalonamento. Pá, Edivaldo, eu não lembro disso aí. Você não precisa lembrar. Sabe o que você faz aqui? Dica que nunca vai dar errado. Você pega a equação de cima e do meio, a de cima e do meio, e pega as duas e subtrai uma da outra. Depois eu te digo por quê, mas só faz o que eu estou pedindo. Vamos subtrair? Vamos subtrair. Edivaldo, 9 menos 0, 4a menos 25a. Pode ser, mas pode ser 0 menos 9, 25a menos 4a. Vamos ver o que eu escolhi, eu não lembro mais, deixa eu ver. Eu já sei o que eu escolhi agora. Eu fiz a daqui menos a de lá. Edivaldo, por que será que você fez? Você vai entender. 0 menos 9 deu menos 9. 25a menos 4a deu 21a. Eu não queria fazer 4a menos 25a, ficaria menos 21a. Eu não queria o 21a negativo. Só isso, frescura, tá? Vamos lá, então, é a do meio menos a de cima. 5b menos 2b, 3b. E c menos c cancelou o c. E esse era o objetivo. Subtrair essas duas equações mata o c e gera uma equação só com a e b. Edivaldo, verdade, Edivaldo. Edivaldo, se eu agora, então, já pensou? Se eu pegar a do meio e a de baixo, e se eu fizer a mesma coisa e subtrair, eu vou matar o c também. Exatamente. Vamos subtrair? Sei lá, 0 menos 0 vai te dar 0. 25a menos a vai te dar 24a. Não erra agora, hein? 5b menos menos b, por favor. 5b menos menos b. 5b, esse menos menos vai dar mais. 5b mais b, 6b. E o c, cancelou com c. E o que aconteceu? Eu gerei uma equação só com um sistema só com duas equações. Eu tenho um sisteminha 2x2 para resolver, ficou mais simples. Edivaldo, eu sempre posso fazer isso, sempre. Isso no fundo é escalonamento, só porque eu não estou usando nenhum termo técnico aqui, estou fazendo de uma maneira bem sutil para você, que é eliminar o C com essas duas e eliminar o C com essas duas. Legal? Curtiu? Bacana, né? Agora é só resolver. Edivaldo, e agora? Pô, Edivaldo, mas se eu somar não cancela ninguém. Tá, não cancela, mas você pode dar um jeitinho aqui. Por exemplo, se eu pegar essa equação e dividir por menos 2 e dá 0 dividido por menos 2, vai te dar 0. 24a por menos 2 dá menos 12a. E 6b por menos 2 dá menos 3b, que vai cancelar com mais 3b. Então vai lá.
Ó, a equação de cima eu mantive, a de baixo eu vou dividir, 0 por menos 2 deu 0, 24A por menos 2, menos 12A, mais 6B por menos 2, menos 3B. A hora de pegar as equações e somá-las. Menos 9A com 0 dá sempre menos 9, sempre foi isso. 21A menos 12A, 21A menos 12A, pode contar no dedo, não é feio, vai te dar 9A. E mais 3B com menos 3B, cancelou o B ou 0B se você quiser deixar anotado. Se 9A vale menos 9, divide os dois lados por 9. Ali vai dar menos 1 e aqui vai dar A. Ah, descobrimos que o A vale menos 1. Legal. Se o A vale menos 1, eu pego o menos 1, substituo aqui ou aqui e acho o B. Tanto faz. Deixa eu ver o que eu peguei. Ah, peguei essa aqui mesmo. Só copiei do lado. Esse A é menos 1. Eu descobri com você que o A é menos 1. Eu tenho o direito de trocar o A por menos 1. Menos 12 vezes menos 1 dá mais 12. Mais 12 menos 3B igual a 0. Vai dar menos 3B igual a menos 12. Teu B vai dar 4, para não cansar muito você. Se eu tenho B que é 4, se eu tenho A que é menos 1, eu venho aqui e substituo numa dessas três e acho o C. Em qualquer uma delas. Eu peguei a de baixo que é a mais bobinha, né? O A é menos 1. O B é mais 4. Olha lá, o A é menos 1 e o B é mais 4. Tá vendo? Esse menos aqui, o menos já tinha. Você vai ficar com menos 1, menos 4 dá menos 5, o teu C vai dar 5. Achei C igual a 5, pode confiar. Pegou legal? Bacana, né? Pô, eu falo grande, né? Pô, tem que pegar os 3 pontos, substituir, montar um baita sistema. Dá um cansaço. Mas é bom, você tem que saber fazer assim. Eu vou te mostrar maneiras mais rápidas agora. Mas essa maneira é importante porque tem hora que tem que ser dessa maneira. Não tem alternativa para você. Agora vamos lá. Nossa lei de formação original era essa. Eu tenho A, B e C. O A é menos 1, o B é 4, o C é 5. Você substitui e eu passo a ter a minha lei de formação, essa daqui. E você pode pelo menos conferir o básico. O A é negativo? Sim. Então ela tem que ser côncava para baixo. Ah, deu certo. O B é positivo. Então ela passa o eixo subindo, o eixo Y subindo. Deu certo. O C é positivo. Sim, onde ela toca o eixo Y. Pô, Edvaldo, legal, nessa conferência básica e rápida já me dá uma noção se eu acertei ou não. Exatamente isso. Agora, se essa questão fosse minha, eu não faria pela forma parcelada, através daquele sistema. Em algumas questões eu sou obrigado, mas eu tenho a forma fatorada e a canônica. Quando é que eu utilizo a fatorada? Edvaldo, a fatorada quando tem x1 e x2, quando tem que ter as raízes. Nesse desenho eu tenho as raízes. Lembra? O 5 e o menos 1 que eu achei contigo por simetria. Se eu tenho as raízes, eu posso usar a forma fatorada. E, como eu tenho o vértice, eu também podia usar a forma canônica. Esse é um caso que eu tenho as 3 opções. Mas às vezes eu vou te dar 3 pontos, os vestibulares vão te dar 3 pontos, e nesses 3 pontos eles não te dão raiz, não te dão vértice, aí você tem que fazer por esse sistema enorme. Legal? Só para você saber que isso aqui não é desnecessário, é absurdamente necessário, porque esse é o caso que vai funcionar sempre. Mas é óbvio que eu podia usar a forma fatorada, porque eu tenho x1 e x2, meu amigo. Olha que legal. Quem é meu x1? Pode ser o menos 1 ou 5, tanto faz. Se uma raiz é menos 1, quando eu colocar menos 1 aqui com o menos da regrinha, vai ficar o quê? Mais 1. Ó. Ficou x mais 1. Entenda que esse menos 1 com esse menos aqui ficou mais 1. A outra raiz é 5. É mais 5 com esse menos, fica menos 5. E notem que eu praticamente já tenho a lei de formação. Edvaldo, caramba, não precisou nenhum sistema. Foi muito rápido, porque eu conheço as raízes, senão eu não poderia fazê-lo. Você tem que ficar ligado nisso. Eu vejo os pontos onde ela toca o eixo X. E agora tem que achar o A. E para achar o A não é difícil. Edvaldo, claro que é. Não, meu Deus do céu. Para achar o A, basta você pegar um par ordenado desta parábola e substituí-lo aqui. Lembra quando você pega um par ordenado, você bota alguém no lugar do X e alguém no lugar do Y. Você vai pegar esse par ordenado e colocar um valor para X e um valor para Y. E vai achar o A. Edvaldo, claro. Pô, Edvaldo, eu tenho 3 pontos para escolher, qualquer um dos 3 eu posso pegar. Sim, mas não. Edvaldo, como assim? Se você pegar o ponto 5 e 0, deixa eu te mostrar o que vai acontecer. Eu queria que você visse. 5 e 0. Observação. Essa informação eu já usei, né? O 5 que está aqui veio daqui. Mas digamos que você queira pegar de novo o par 5 e 0. Ah, eu já usei uma vez, mas quero usar de novo? Eu posso? Será? Se você pegar 5 e 0, você vai colocar 5 no lugar do X e 0 no lugar do Y. Vou falar de novo. 5 e 0. 5 no lugar do X, 0 no lugar do Y. O Y eu troco por 0. Troquei. O X eu troco por 5. O X eu troco por 5. Peraí, mas se eu trocar aqui por 5, ficou 5 menos 5. Deu 0. 0 vezes qualquer coisa deu 0. Vezes A deu 0. E lá gera 0. E você descobriu que 0 é igual a 0. Olha que legal. Edvaldo, descobri nada, né? Aí eu quero te falar um negócio. Nesse momento tem aluno que fala o quê? Poxa, 0 igual a 0, que droga, mas que droga, 0 igual a 0, não descobri nada, essa matemática, e reclama, e xinga e tal. Nessa hora o que você tem que fazer, meu amigo?
Você tem que conversar com a matemática. É uma hora sublime, a matemática ela está falando com você. Quando você chega em 0 igual a 0, a matemática está dizendo o seguinte para você. Meu filho, a matemática te chama de meu filho. Meu filho, você não errou. Você só pegou 2 vezes a mesma informação. E se você pegar 2 vezes a mesma informação, você vai acabar chegando em 0 igual a 0, 7 igual a 7, 2 igual a 2. Então o que você faz? Você vai lá e diz, matemática foi mal, peraí que eu vou pegar outra informação. Então essa eu não pego por quê? Porque eu já usei aqui. Ah, João, então eu vou pegar aquele ponto. Não, você já usou aquele ponto. E se você pegar o ponto menos 1 e 0 e substituir, adivinha o que vai dar? Vai dar 0 igual a 0. E aí quem é que quer falar contigo? A matemática. E ela vai dizer que 0 igual a 0, o que ela vai dizer? Meu filho, pega outro ponto, para de ser teimoso, para de pegar ponto que você já usou, pega um ponto diferente. E aí você vai lá dizer, poxa, matemática, desculpa, aí foi mal mesmo, tá? Eu vou pegar então o único ponto que eu tenho que eu não usei, que é o ponto 2 de 9. E por isso que notem, eu preciso de 3 pontos mesmo. Legal? Pô, Oswaldo, bacana isso, né, cara? Que legal, matemática ela fala comigo, as outras disciplinas não falam comigo, Oswaldo. Matemática fala com você. Matemática é tudo. Lá vai. X é 2, Y é 9. O Y é 9, o Y é 9, o X é 2, o X é 2. O resto é conta. 2 mais 1 é 3. 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Ah, deu menos 9A igual a 9. Lembra quando é que deu A? Menos 1. Ele falou, deu menos A. É a mesma coisa da outra. Isso. E a questão acabou, porque esse A vale menos 1. Você pega menos 1, coloca ali, ó, a lei de formação, copiei, peguei A igual a menos 1, coloquei, ó, tá aqui. Aí você aplica a distributiva. Pode confiar, faz em casa as continhas. Sabe o que vai dar? A mesma lei de formação que nós achamos anteriormente. Só porque agora, muito mais rápido. Concorda comigo? Pô, Edvaldo, top, bem mais rápido, bem mais interessante, bem mais legal. Mas essa questão, eu posso usar a forma fatorada, porque eu tinha as raízes, eu podia usar a parcelada, porque eu posso usar sempre a parcelada, que é aquela do baita sistema 3x3, com 3 variáveis e 3 equações, mas aqui eu podia usar a canônica, porque eu tenho o vértice. Eles falam, verdade, então vamos usar a canônica? Vamos embora. X vértice, Y vértice. Deixa eu ver. Ah, eu tenho vértice? Tem. Quem é o X vértice? 2. Quem é o Y vértice? 9. Bom, X vértice é 2, Y vértice é 9, já troquei. Já troquei, eu tenho os dois. Só falta achar quem? O A. E para achar o A, você tem que pegar um ponto. Ele fala, que ponto que eu pego? Pelo amor de Deus, não faça a matemática falar contigo de novo agora. Ele fala, vou pegar o ponto vértice. Não, você já usou. Se você pegar o ponto 2 e 9 e substituir, vai dar 0 igual a 0 e a matemática vai dizer, meu filho, de novo. Vai lá e pega um ponto que você não pegou. E agora o ponto que eu não peguei ainda pode ser 5 e 0 ou menos 1 e 0. Tanto faz. Eu peguei 5 e 0 mesmo. Legal? E acabou. 5 no lugar do x e 0 no lugar do y. Só vai. O y é 0, o x é 5. 5 menos 2 é 3, ao quadrado é 9, vai ficar 9a mais 9. Se 9a mais 9, adivinha quem vai ser o a? Menos 1 de novo. E se o teu a deu menos 1, você coloca menos 1 aqui nessa lei de formação que estava quase pronta, está aqui a lei. Coloca a igual a menos 1, está aqui o a igual a menos 1. Faz x menos 2 ao quadrado, lembra? Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro do segundo, mais quadrado do segundo, produto notável. Multiplica por menos 1, soma com 9 e vai dar a mesma lei de formação. Erivaldo, que legal, cara. Nossa, você me deu 3 maneiras de achar a lei de formação. Sim, mas qual que funciona sempre? A forma parcelada, aquela que é y igual a x quadrado mais bx mais c. Você escreve aquela, você tem que ter 3 pontos, substitui e monta o sistema. Funciona sempre, sempre, para quaisquer 3 pontos. Agora, se o vestibular me der de quebra as raízes, eu uso a forma fatorada. Se me der o vértice, eu uso a forma canônica. Legal? E se me der tudo isso, você escolhe qual maneira que você quer fazer. Legal?